Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra que há muito tempo Deus tem inquietado. Acredito que seja Deus, né? Às vezes a gente fala, Deus é coisa nossa, né? Mas quando a gente para orar e buscar Deus, as coisas de Deus, as coisas começam a fluir. E quando as coisas começam a fluir, você vê que Deus está nessa história. Quando não é de Deus, não flui. Diga, quando não é de Deus, não flui. E faz tempo que eu tenho me inquietado com a história de Esther. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje esses 10 capítulos de Esther. Claro que nós vamos resumir tudo isso. Não vamos ler os 10 capítulos. Mas Esther, dentre tantas virtudes, tantas realizações nessa história, Esther nos mostra que para que as vitórias venham, o bem tem que prevalecer contra o mal. Existe uma marca de roupa, que eu não vou citar o nome, porque a gente está transmitindo o culto, mas uma marca de roupa muito conhecida, coisas do dia a dia, mais jovens, uma marca antiga que tem um símbolo onde uma parte dela é preta e uma parte dela é branca, né? Esse é um símbolo já antigo da nova era, que diz que sempre haverá duas forças, que é a força do bem contra a força do mal, e essas forças sempre estão em equilíbrio, que é uma grande mentira dentro da perspectiva teológica bíblica, porque a força do bem, simbolizada na figura divina, ela é infinitamente maior que a força do mal. A Bíblia diz que você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, nós já vencemos o mal na cruz do Calvário em Cristo. Amém? Então, essa não é uma verdade espiritual. Ela pode ser uma verdade para quem desconhece o poder de Jesus Cristo, para quem desconhece a autoridade que nós temos no mundo espiritual. O bem em Jesus, o bem em Deus sempre está acima, infinitamente acima do mal. Mas muitas vezes nós deparamos com a maldade, quer seja do homem, com a maldade, com a malignidade espiritual, e nós não reagimos como devemos reagir. Nós precisamos reagir à maldade com o bem, em quaisquer circunstâncias das nossas vidas. Não reaja à maldade com o mal, porque isso não procede de Deus, porque isso está longe dos ensinamentos de Deus, e porque isso não vai dar um bom resultado para a nossa vida. Se nós queremos fazer das promessas de Deus se cumprir nas nossas vidas, nós precisamos viver princípios. E um desses princípios é exatamente nos alinhando e obedecendo a palavra de Deus na nossa vida. Esther é uma história interessante, profunda. Esther tem uma analogia, uma comparação muito semelhante a José do Egito em algumas questões, porque afinal Esther era uma judia que tornou-se rainha no reino persa. A Bíblia diz que o rei Assuero, rei do reino persa, um reino bastante grande, com 127 províncias, que ia da Índia até a Etiópia, hoje África Oriental, um reino gigante, e no meio desse reino estava lá um povo pequenininho, que era o povo judeu. A Bíblia diz que um dia esse rei Assuero decidiu fazer uma festa que durou cerca de 6 meses, 180 dias. Uma festa para os seus líderes, para os seus príncipes, para os seus servos, uma festa enorme, gigante. E depois desses 180 dias, até então ele não tinha tido contato com a sua esposa, a rainha Vasti. Depois de 180 dias, talvez todo mundo estava na manguaça, todo mundo estava embriagado, sei lá como essas pessoas estavam numa festa de 6 meses. Depois de 180 dias, diz a Bíblia, ele decidiu chamar a sua esposa para mostrar para todos das suas províncias que ele tinha uma esposa bonita. Um homem de poder, de força, de conquistas. Quis mostrar todo o seu reino para os seus príncipes, mas agora também queria mostrar uma outra joia que ele tinha, que era a sua esposa. Todavia, Vasti não se agradou daquela situação, talvez porque por 6 meses, diz a Bíblia, ele não quis saber da esposa, e de repente ele chama Vasti para que ela
seja mostrada às pessoas. Ela não gostou daquilo. Também havia uma festa paralela para as mulheres, onde Vasti estava presente, e ela então se nega a estar junto do rei. O rei não gosta daquela atitude da sua esposa, afinal ela desobedece à ordem do rei. Ele consulta os seus conselheiros, e os seus conselheiros dizem: olha, rei, ela está dando um mau testemunho. A atitude dela é um mau exemplo para as princesas, para as mulheres de todas as autoridades dessas províncias. Ela está sendo um mau exemplo, nós podemos ter problemas com isso. E o rei, convencido dessas orientações, desses conselhos, decide então destituir Vasti da sua função de rainha. E ele mais tarde então vai em busca de uma nova rainha, de uma nova esposa, e faz lá envia uma ordem para que mulheres se alistem, mulheres lindas, mulheres jovens, mulheres virgens, mulheres formosas, se alistem para ocupar o lugar da rainha. E naqueles dias havia uma mulher chamada Esther. Esther era uma jovem, filha de pais que morreram no exílio da Babilônia. Foi adotada pelo seu primo Mordecai. E ela é uma jovem formosa, virgem, bonita. E Mordecai, um pai adotivo que fez muito bem o seu papel, ele chega para Esther e diz: olha, também chamada como Radassa, ele diz: vai lá e se alista dentre as mulheres candidatas a se tornarem rainha da Pérsia. Mas não diga que você é judia, porque os judeus não eram simpatizantes, melhor, os persas não eram simpatizantes dos judeus. Os judeus eram um povo pequeno, dominado pelo Império Persa. E ela obedece às orientações do seu pai adotivo, não diz para ninguém que ela era judia, se candidata a ocupar a função de rainha da Pérsia. E diz a Bíblia que ela encontra graça aos olhos do eunuco, que era o responsável por cuidar dessas mulheres, e tratou dela muito bem. Mais tarde, Esther é escolhida pelo rei Assuero como a sua esposa, e ela se torna rainha da Pérsia. Mas aconteceu algo interessante. Um dia, o homem chamado Hamã, braço direito do rei da Pérsia, fez questão que as pessoas o adorassem, se prostrassem a ele, afinal ele era uma autoridade do reino. Mas Mordecai, pai adotivo de Esther, não se prostrou, não se submeteu àquela ordem. E Mordecai ficou sabendo, Hamã ficou sabendo, porque Mordecai era judeu, Mordecai não se prostrava a homem, somente ao seu Deus. E Hamã ficou sabia que Mordecai era judeu, então ele decide influenciar o rei, a fim de que o rei assinasse um decreto para que ele pudesse exterminar todos os judeus do império. O rei, pouco se importando com aquela situação, nem sabia sequer muito o que os judeus representavam no seu reino, e disse: tá bom, Hamã, se você é isso que você quer, vai lá, faz o que você quiser. E deu a ele um anel de autoridade, e ele teve essa legitimidade para marcar um dia e uma hora para exterminar o povo judeu do Império Persa. Mordecai, quando fica sabendo dessa história, pede para que Esther seja avisada, afinal agora ela é rainha. E Esther, quando toma ciência daquilo, ela toma providências, ela vai falar com o rei se vê convencido pelas palavras de Esther. Ela diz que o seu braço direito o influenciou para que ele criasse esse decreto, esta lei, e desta maneira ela também seria exterminada, porque ela era judia. Mediante aquela situação, eu estou resumindo a história, nós vamos detalhar em tópicos. Mediante aquela situação, o rei manda matar Hamã. Percebe que Hamã tinha feito coisas erradas no seu reino, agiu de má fé em muitas situações. Enfim, a rainha Esther é usada por Deus para impedir que o povo judeu seja exterminado da terra. Essa é a história, resumidamente, do livro de Esther.
Isso é tão importante para os judeus que até hoje eles fazem no mês de março uma festa, chama a festa do Purim, que é chamada festa da salvação, celebrando o ato salvífico de Esther no meio do povo judeu. Foi através dela que o povo judeu foi impedido de ser exterminado do império e, consequentemente, da terra. Algo muito semelhante a José do Egito, porque José também foi usado por Deus para impedir que o povo judeu fosse exterminado da terra, nos dias em que Jacó e seus filhos estavam em Canaã. Em dias de muita sequidão, José era governador do Egito, e ele chega então diante do faraó e diz: olha, meu povo passa necessidade, está passando uma grande seca lá em Canaã, será que eles podem vir para o Egito e serem subsidiados, supridos? E o rei diz: claro, eles vão ficar na melhor terra do Egito, que é Gósen. E a família de José desce, então, na época, cerca de 70 pessoas, era o comecinho da formação do povo judeu, e eles se desenvolvem, crescem no Egito, numa terra fértil chamada Gósen. Da mesma forma que Deus usou José para impedir que o povo judeu fosse exterminado pela fome, pela sequidão, Deus também usou Esther para impedir que o povo judeu fosse exterminado pela guerra com os persas. Essa é a história. Mas tudo isso você vai ver que atitudes importantes foram tomadas de tal maneira que o bem prevaleceu o mal. O bem prevaleceu o mal. Essa história aconteceu por volta de 465, 470 anos antes de Cristo. Porém, os seus princípios e valores ainda podem ser vividos por nós. Se Deus permitiu que essa história estivesse relatada na sua palavra, é porque certamente Ele quer que você e eu a conheçamos e dela aprendamos os seus valores. A primeira observação que eu gostaria de compartilhar com você é que Vasti tomou a decisão errada. Vasti perdeu o seu reinado, perdeu a sua liderança como rainha, talvez porque agiu pelo orgulho, pela vaidade, talvez porque quis usar de uma autoridade que não tinha, talvez porque não pensou para agir, e quando ela viu, ela perdeu o seu direito de rainha. Eu fico imaginando Vasti, depois daquela decisão, e dizer: não, eu não vou. O que era para ela ir numa festa, representar-se como esposa do rei? Fazer lá a sua meia hora, uma hora, sei lá, quantas poucas horas de estar ao lado do rei, para que todos a vissem como esposa, como rainha. E voltar à sua rotina, às suas atividades, ao seu dia a dia, ao seu conforto e tudo aquilo que uma rainha poderia ter. Eu fico imaginando o grande arrependimento de Vasti. Infelizmente ou felizmente, felizmente dentro do prisma judaico e espiritual, Vasti não teve a oportunidade de refazer a sua atitude. Cuidado com as palavras que você diz, cuidado com as atitudes que você toma, cuidado em agir de uma forma impensada, de uma forma carnal, emotiva, porque isso tudo gera consequências nas nossas vidas. É o chamado 5 minutos muitas vezes, Moisés liderou o povo por anos no deserto, mas porque um dia ele estava cansado, talvez irado com muitas circunstâncias na sua vida, Deus fala para ele ordenar a rocha, que dela saísse água. Ele bate a vara, o cajado na rocha, e Deus diz: você não vai pisar na terra da promessa. Certamente porque a rocha naquele momento simbolizava Jesus Cristo. Moisés não sabia a grandeza e a profundidade daquilo, mas Deus sabia. E um ato impensado, talvez um ato de cansaço, fez com que mesmo sendo Moisés, ele fosse impedido de conhecer a terra da promessa.
Lá na Jordânia está o Monte Nebo, que foi o monte onde Moisés olhou toda a terra de Israel e pôde contemplar a grandeza de Canaã, a grandeza daquilo que Deus daria ao seu povo, mas ele não pôde conquistar pessoalmente, pisar naquelas terras, por uma atitude impensada. Pega a história de Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito. O primogênito tinha muitos direitos, muitos privilégios. A começar da herança do primogênito era maior que os outros irmãos. Mas no momento de cansaço, Esaú chega para o seu irmão Jacó e diz: cara, eu estou muito cansado, me dá um pouco dessa comida aí. E Jacó diz: não, eu só dou se você me der o seu direito de primogenitura. Na verdade, eu vendo para você, se você quiser. Vai, não tem problema, eu estou com fome, pode pegar o que você quiser. E ele troca o seu direito de primogenitura por um simples prato de comida. Quanto custa um prato de comida comercial? R$15, R$10? Ele troca o seu direito de primogenitura por um simples prato de comida, porque agiu de uma forma impensada, porque agiu de uma forma carnal, porque deixou que as emoções, que o cansaço tomasse a frente das suas atitudes. Cuidado com isso. A história de Esther começa falando de uma rainha que agiu impensadamente e comprometeu toda a sua vida, perdendo conforto, perdendo segurança e tantas outras coisas que estar ao lado do rei poderia lhe proporcionar. Todavia, algumas virtudes aqui nesse texto, e agora a gente começa a falar de Esther. Se Vasti agiu impensadamente, insensatamente, Esther age com sabedoria. E uma das características desta mulher sábia é que ela era obediente. Primeiramente, ela foi obediente ao seu pai adotivo, quando ele disse para ela se candidatar a rainha da Pérsia. Imagina, uma judia, jovem, menina, inexperiente da vida, certamente não idealizava isso. Já imaginou, você que está aqui, olha, se candidata aí a ser juíza federal, se candidata aí a ser promotora, se candidata a ser desembargadora, se candidata a ser ministra de alguma coisa. Talvez esteja muito longe desta realidade, mas longe para quem não crê, porque para quem crê tudo é possível. Tudo é possível. Me lembro do testemunho de uma pastora que já esteve aqui conosco, o nome dela é Tânia, se não me engano, Tânia Tereza. E ela relata a sua história, foi desamada pelo pai, abandonada pelo pai na sua infância. E um dia, já rebelde, cheia de atitudes de rebeldia, um dia ela vai na república onde o seu pai trabalhava, ele era gerente de um banco, e lá estavam muitas pessoas que trabalhavam para ele no banco. Ele vai na república e diz: hoje eu vou fazer sexo com todos os funcionários do meu pai. Sabia que muitos deles estavam morando naquela república, e ela foi com essa intenção, para humilhar o pai, para envergonhar o pai. Só que ela chega lá e não tinha ninguém, só tinha um homem que trabalhava com o pai. E aquele homem, ao invés de se aproveitar dos sentimentos de rebeldia, de protesto daquela filha, se aproveitar do seu corpo, se aproveitar daquela situação, ele tinha Jesus no seu coração. Ele disse: senta aí, para com isso. Não vale a pena você fazer isso. E começou a evangelizar aquela jovem. Conclusão da história: esse rapaz incentivou a estudar, incentivou a fazer uma faculdade, ele se casou com ela tornou-se advogada. De advogada concursou outros concursos importantes, dentre eles tornou-se juíza federal. Você pode louvar a Deus pelas coisas que Deus faz na vida das pessoas? Procura na internet, você vai ver o testemunho da pastora
da doutora Teresa. Ela já esteve aqui. Só estou falando que para Deus tudo é possível, não importa a distância que nós estamos dos nossos sonhos, desde que a gente creia, desde que a gente espere, desde que a gente cultive os nossos sonhos, tudo é possível. Tudo é possível. Eu me lembro de um professor que eu tive na faculdade. Ele foi nosso paraninfo e muitas vezes conversei com ele, terminava lá as aulas que a gente conversava, fui na fazenda dele, perto da faculdade onde eu estudava, e um dia eu olhei na televisão, ele tinha sido chamado para ser ministro da agricultura. Meu professor, ministro da agricultura, que legal, que emoção, que orgulho, que orgulho. Não desista e não desacredite nas loucuras que Deus pode fazer na sua vida. Ela simplesmente obedeceu à fé do seu pai adotivo, a ordem do seu pai adotivo, a sugestão do seu pai adotivo, e ela se candidata. Se não bastasse isso, o pai disse para ela: não diga para ninguém que você é judia. E ela também não disse. E obedece ao seu pai. E obedece ao seu pai. Quando ela chega até o reino e é acolhida pelo eunuco, que era o homem que cuidava dessas mulheres, para depois cuidar delas, depois levá-las, apresentá-las ao rei. Afinal, esse processo de cuidar das mulheres durava um ano que elas se embelezavam, se cuidavam, né? Tomavam banho de leite, banho não sei do que, né? Perfume importado, tudo que você possa imaginar, Victoria's Secret, né, pastor, né? Todas as coisas chiques da época. Tudo que você possa imaginar, elas eram bem tratadas por um ano, para que elas pudessem ser apresentadas para o rei, todas embelezadas, bem cuidadas, bonitas. E essa mulher também agrada a todos. Portanto, Esther era uma mulher que obedecia. Era uma mulher que não era intransigente. As mulheres, quando iam se apresentar ao rei, elas podiam levar consigo o que elas quisessem: joias caríssimas, adornos, roupas das mais caras. A Bíblia diz que Esther não quis levar nada, apenas aquilo que ela tinha tratado com o eunuco. Tamanha a humildade desta mulher. E assim faz. Ela é obediente, ela é humilde. Isso tudo permite que Esther encontre graça aos olhos de muitas pessoas. Diga: a humildade, a obediência, a submissão, o respeito a princípios atrai a graça, o favor, a manifestação divina. Como que Deus vai se manifestar na sua vida e na minha vida se nós somos rebeldes? Se nós somos desobedientes? Se nós não nos submetemos aos princípios de Deus? Para que Ele seja envergonhado? Para que você atribua as suas conquistas a você ou qualquer outro, mas não atribua a Deus? Não, o primeiro princípio da conquista é a obediência. O primeiro princípio da conquista é submissão. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 15, 22, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, Deus quer que a gente o obedeça. Não adianta a gente estar na igreja de segunda a segunda. Não adianta você pegar toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio e doar num projeto social. Não é isso que Deus quer. Pode até ser que Deus diga para alguém fazê-lo, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente obedeça. Obedeça no nosso dia a dia. Obedeça nos nossos relacionamentos. Obedeça nas nossas causas. Deixa Ele agir. Obedeça esperando o tempo certo, não se precipitando nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas nossas conclusões, nas nossas ações. Esther era uma mulher que obedecia. Esther era uma mulher que temia. Esther era uma mulher que sabia respeitar. E, consequentemente, Esther encontra graça.
capítulo 2, versículo 15 do livro de Esther. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai. Ela não quis joias, ela não quis roupas finas, ela não quis nada. Uma mulher humilde, simples, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou favor de todos quanto a haviam. Diga favor, graça. Há muitas pessoas que, ao invés de alcançar favor das pessoas, dos outros, elas alcançam a revolta, ira, rejeição. Seja deseducado com alguém para você ver o que você vai alcançar. Seja deselegante com alguém, distrate alguém. Use uma tonalidade de voz mais forte, mais respeitosa com alguém, para ver se você vai encontrar graça aos olhos dessas pessoas. Favor dessas pessoas. Claro que não. Claro que não. Mas Esther encontrou favor. Diga, Esther é um grande exemplo dos improváveis de Deus. Quem ia imaginar que uma menina judia, desconhecida, órfã, inexperiente da vida, que fazia parte de um povo que era alvo das ações bélicas militares do povo persa, o extermínio dos persas. Quem ia imaginar que esta mulher um dia se tornará rainha da Pérsia? Irmãos, não importa se as circunstâncias desacreditam na gente. O que importa é o quanto Deus acredita em você. Não importa o quanto as circunstâncias desacreditam na gente. O que importa é quanto Deus acredita em você. Lembra-se da história de Gideão? Ele se achava o pior dos homens, o mais pobre, o mais necessitado, o mais rejeitado, o mais vitimado das circunstâncias. E Deus se dirige para ele e diz: homem valente. Enquanto ele se acovarda das situações, enquanto ele vive experiências ruins na sua vida, porque ele plantava, ele malhava o trigo e ia lá os filisteus já destruía tudo de Gideão. Ele fazia, ele plantava, ele arava, ele cuidava, ele colhia, e ia lá os filisteus e roubava tudo dele. Estava cansado de tantos problemas, e ele se vê um infeliz, um condenado, alguém que não tinha perspectiva nenhuma na vida. Mas quando Deus fala com ele, quando Deus se dirige a ele, Deus diz: homem valente. Gideão até provoca Deus, certificando que realmente era de Deus tudo aquilo, e prova a Deus com aquela experiência da lã, aquela coisa toda. E até que ele se torna juiz de Israel. Um homem de extrema autoridade, respeitado. Um homem que colecionou conquistas. Não importa se as circunstâncias não nos beneficiam. Não importa se as pessoas não nos reconhecem. O que importa é o que Deus pensa da gente. E eu tenho certeza absoluta que Deus sempre pensa o melhor de você e de mim. Amém? O coach fala muito sobre crença. A psicanálise também fala muito sobre crença. Crença. Para nós nos libertarmos de coisas ruins dentro da gente, nós precisamos nos libertar de crenças, pensamentos errados, pensamentos negativos, pensamentos falíveis, pensamentos que nos colocam para baixo, pensamentos que invalidam os nossos sonhos, pensamentos que nos fazem desacreditar no impossível. Vença suas crenças. Se você não consegue, peça ajuda. Mas vença as suas crenças e comece a pensar:
maior, porque é assim que Deus pensa de você. Deus é aquele que faz o improvável acontecer. A Bíblia diz que Deus veio para quê? Para surpreender quem? Os sábios deste mundo. Quando Pedro estava pregando para aquela multidão e pessoas se convertendo, e ele pregava com intrepidez, diz a Bíblia, as autoridades, os homens importantes chegaram e perguntaram: mas esse não é o pescador? Como que ele fala com tamanha intrepidez? Como que ele fala com tamanha desenvoltura? Esse não é o pescador. Deixa que Deus cumpra na sua vida os planos que Ele tem, a fim de que as pessoas se surpreendam com você. Mas você não era aquele? Pois é, eu era. E olha o que Deus fez na minha vida. E olha o que Deus fez na minha vida. Porque eu criei naquilo que Deus acredita em mim. Você pode louvar a Deus por isso? Ontem eu tive aula sobre drogas, e no final da aula, umas 15 para 5 e meia, 15 para 6, a professora levou em videoconferência o marido dela para falar conosco. Ele é um adicto, ele é um ex-drogado, uma pessoa que se envolveu com as drogas e há uns 10 anos já não se droga mais, mas é um adicto, uma pessoa que vai viver esse desafio pelo resto da vida. E ele se tornou um empresário, uma pessoa bem-sucedida, mora numa casa boa, com piscina, com carros bons. E ela estava compartilhando do quanto pessoas do convívio da família dele pegam no pé dele e tentam menosprezá-lo. Porque as pessoas ficam inconformadas com o sucesso dele. Ficam inconformadas com o fato dele ser uma pessoa que há 10 anos atrás tinha uma vida completamente destruída e hoje é uma pessoa bem realizada, bem casado, também psicanalista, se formou faz 1 ou 2 anos, empresário, vive bem. E ela estava compartilhando de algumas situações onde familiares tentam sempre lembrá-lo de onde ele veio, meio que inconformados com o sucesso dele. Pessoa simples, jovem ainda, 30 e poucos anos. Muitas vezes as pessoas não querem o seu sucesso, querido, porque o seu sucesso as incomoda. Mas tenha certeza absoluta que o seu sucesso é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade dele para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Amém? Diga para Deus, em tudo há um propósito. Olha que interessante. Deus permitiu que Esther tornasse rainha da Pérsia, porque um dia o povo judeu estava à beira de ser exterminado. E quem foi usado para impedir o extermínio do povo judeu? Esther. Em tudo Deus tem um propósito. Às vezes Deus nos coloca em situações que a gente não compreende, não entende o porquê. Não compreende, não entende o porquê. Mas lá na frente você vai entender. Por isso que nós precisamos obedecer e estar alinhados ao querer de Deus, para que a gente faça parte desse projeto divino, chamado propósito divino. Caso contrário, você não vai se permitir ser usado por Deus. Porque Deus já está vendo você hoje, daqui 10 anos, aonde você vai estar, o que você está fazendo, e você faz parte dos planos de Deus. Mas se eu não obedeço à vontade de Deus, eu não vou estar lá. Eu não vou estar lá. Em tudo Deus tem um propósito. Ou a gente crê que Deus governa a nossa vida e guia a nossa vida, ou a gente não crê. Não tem meio termo. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Deus usou José
para impedir que o povo judeu fosse exterminado da terra. Para isso ele foi vendido, pelos irmãos, depois foi comprado como escravo no Egito, depois foi acusado de ter flertado a esposa de Potifar, um homem, uma autoridade egípcia, depois ficou preso 2 anos, foi abandonado pelo homem que também estava preso com ele lá, o padeiro, que se esqueceu de José um bom tempo na prisão. Tantas coleções de desgraças na vida de José. Mas tudo isso permitiu que o tempo passasse até que chegasse um dia em que o faraó ia ter um sonho e alguém precisava revelar aquele sonho. E dentro dessa cronologia humana, José estava lá, do ladinho do faraó, pertinho do faraó. Conhecido aquele homem que o abandonou na cadeia, mas o conheceu. E aquele homem disse: olha, eu sei de um rapaz lá na prisão que ele revela sonhos. E tudo aconteceu. Em tudo Deus tem um propósito. Para de espernear, para de gritar, para de berrar, para de dizer para o mundo inteiro que Deus é injusto com você. Deixa simplesmente Deus cumprir na sua vida os seus planos. E quando você menos imaginar, tudo está perfeito. Tudo está perfeito. Do filho mais moço, quase mais moço, tinha Benjamim ainda, mas ele se torna governador do Egito. Quem foi Davi? Até o pai rejeitou Davi quando Samuel foi lá procurar ungir o próximo rei de Israel. Até o pai desmereceu Davi. Samuel perguntou: todos os filhos seus estão aqui? Não, tem um lá que está cuidando das ovelhas. Ele nem se preocupou em trazer Davi para conhecer a autoridade sacerdotal da época, a autoridade profética, o juiz Samuel. Que pai que não gostaria de pegar os seus filhos para que ele conhecesse, para que eles conheçam a autoridade maior da época? Mas Jessé pouco se preocupou em fazer com que Davi conhecesse Samuel. Só que Deus o conhecia. Deus disse: não tem ninguém aqui não. Traz esse seu filho que eu quero conhecê-lo. E Samuel recebe a ordem de Deus dizendo: unge esse aí, porque esse aí vai ser o próximo rei de Israel. Em tudo há um propósito. Não se desespere, não esperneie, não acelere as coisas. Esther esperou 1 ano sendo preparada, mas Deus já sabia que depois de 1 ano iam tentar exterminar o povo judeu. Dá para você entender que ou a gente obedece a Deus, ou a gente obedece a Deus? Que nós não temos a capacidade de enxergar as coisas que vão acontecer, mas Deus tem. Quando Mordecai fica sabendo que Amã havia influenciado o rei para criar um decreto através do qual os persas poderiam exterminar os judeus dentro de um dia e num horário certo, quando ele, como judeu, fica sabendo, ele se entristece, ele chora, ele se lamenta e ele vai avisar a rainha. Ele manda um recado para a rainha e diz: Esther, aconteceu isso. E se você não fizer alguma coisa, nós todos judeus vamos ser exterminados, inclusive você. Sabe o que Esther faz? Ela ora e jejua por 3 dias. Ela convoca os judeus através de Mordecai, ela convoca todos os judeus para que orem e jejuem por 3 dias, até que ela receba de Deus uma orientação do que fazer. Por quê? Porque já fazia 30 dias, quando ela recebeu aquela notícia, já fazia 30 dias que o rei Assuero não a procurava. E mesmo sendo esposa, se ela se aproximasse do rei, sem a autorização do rei, sem a aceitação do rei, o rei podia matá-la.
Então ela tinha que se aproximar do rei meio de longe, e o rei, vendo-a, ele tinha que direcionar o cetro dele em favor da rainha. E se ele direcionasse o cetro dele em favor da rainha, então ela podia se aproximar mais ainda e se dirigir ao rei. Mas já fazia 30 dias que isso não acontecia, que o rei não a procurava. Como que eu vou chegar perto do rei agora? Se o rei não quiser falar comigo, ele me manda me matar. Então ela ora e jejua. Diante dos nossos desafios, nós precisamos também lutar com as armas espirituais que a gente tem. Não somente com a razão, não somente com o conhecimento, não somente com as nossas percepções, não somente com aquilo que nós acreditamos, mas precisamos colocar no altar de Deus e dizer: Senhor, traz um escape, traz uma solução, vai à frente. Vai à frente. Esses dias eu estava orientando um casal, que eu vou fazer o casamento, e eles disseram: pastor, até esses dias estava tudo impedido de acontecer, não tínhamos perspectivas do nosso casamento, mas quando a gente menos imaginou, as portas se abriram, as coisas começaram a acontecer. Eu falei: mas é assim mesmo. Eu já tinha dito para eles: marca a data do casamento e começa a orar, vocês vão ver que as coisas vão acontecer. Amém? Ela ora e jejua e convoca os judeus para que o façam por 3 dias. 3 dias. Capítulo 4, versículos 15 e 16. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, que eu e as minhas servas também jejuaremos. Ela estava influenciando inclusive aquelas servas que não eram judias, possivelmente. Depois irei ter com o rei, ainda que a contra a lei, se perecer, pereci. Olha a fé dessa mulher. Se eu morrer, eu vou morrer, não tem problema, mas eu tentei. Se perecer, pereci. Quantos de nós está faltando essa ousadia? Quantos de nós têm se acovardado nas suas escolhas? Tem deixado de tentar com medo de se frustrar? Se perecer, pereci. Eu tentei, eu fiz a minha parte, eu fiz o meu melhor. Se eu errar, eu vou errar porque eu tentei. Eu não vou errar por ter sido omisso. E ela pede humildemente para que orem por ela. Ela pede humildemente para que orem por ela. Como faz bem quando a gente termina o culto e os irmãos da intercessão, os pastores vêm e dizem: pastor, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Você ora por tantas pessoas, deixa eu orar por você. Como faz bem saber que tem gente que cuida da gente, que tem gente que intercede por nós, tem gente que se preocupa com as nossas necessidades. Como isso faz bem. Seja humilde de permitir que as pessoas façam isso na sua vida. Ela vence aquele desafio através de ferramentas espirituais, mas através da humildade do seu coração e da sua sabedoria. Diga: Esther era corajosa. Se o rei não aceita, ele pode mandar matá-la. Se perecer, pereci. Vou fazer a minha parte. Já orei, já jejuei, já coloquei para Deus. Agora eu vou fazer a minha parte. Diga: oração e ação. Não adianta você só orar e não agir, ficar de braços cruzados esperando que Deus haja por você. Queridos, a gente tem que orar, fazer a nossa parte, guerrear espiritualmente, mas também fazer a nossa parte agindo humanamente. Humanamente. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus.
né? Os tímidos, mas tímido aí não é tímido de temperamento. Ele é mais tímido, ele é mais contido. Tímido aí é o tímido de covarde. O covarde não herdará o reino dos céus. Por que o covarde não vai herdar o reino dos céus? Porque o covarde não tem a coragem de assumir a sua fé. O covarde é aquele que é conveniente conforme as circunstâncias. Conforme as circunstâncias. Para um, ele concorda com uma coisa. De repente, para outro que pensa completamente diferente, ele também concorda. De repente, para outro que pensa completamente diferente, ele também concorda. Ele concorda com todos. Ele não quer se posicionar, ele não quer se expor, ele não quer se contrapor, ele não quer frustrar, ele não quer ter inimigos, ele não quer ter indiferenças, ele quer agradar todo mundo. Querido, esse é o covarde. O covarde é aquele que não se posiciona nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas opiniões. O covarde é aquele que nunca é luz, porque ele sempre quer iluminar aonde está iluminado, ou ele sempre quer ser trevas aonde há escuridão. Ser luz é iluminar na escuridão. Ser luz é impactar, ser luz é incomodar, ser luz é inquietar, ser luz é enquanto todos dizem sim, você diz não. Quando todos dizem não, você diz sim. Para isso você precisa de coragem. Coragem. Eu recebi uma autoridade esses dias, e essa autoridade é candidata a prefeito. Eu não vou falar o nome, porque eu recebi vários que são candidatos a prefeito. Mas eu disse para ele: a minha família não quer votar no senhor. Porque minha família não está vendo uma boa gestão na sua atuação. E pelas suas palavras eu até acredito na sua sinceridade. Mas o que o senhor está fazendo, no mínimo, não está chegando para a sociedade. A sociedade não conhece as coisas boas que o senhor está fazendo. Saulo, eu reconheço que eu sou um péssimo comunicador. Então melhora a sua comunicação. Eu não quero ser injusto com o senhor. Mas o que chega até mim é muito pouco diante do que o senhor está fazendo, pelo que o senhor está me dizendo. Por que eu vou bajular? Só porque é uma autoridade? Não, eu quero ser diferente na vida dele. Quantas vezes orei por prefeito em Piracicaba? Quantas vezes orei por presidente da Câmara em Piracicaba? Me lembro uma vez que eu estava em Rio Claro, fiquei sabendo de um problema que estava acontecendo aqui com o prefeito, com o presidente da Câmara. Liguei para ele e disse: presidente, estou ligando apenas para orar por o senhor. Só isso. Porque eu fiquei sabendo que o senhor está passando por um grande tormento aí. Pastor, muito obrigado. Quando você é verdadeiro com as pessoas te respeitam, independente se você concorda ou não concorda com elas. Porque por mais que a gente faça coisa errada na vida, e a gente que eu digo às pessoas aí fora, ninguém quer que gente que faz coisa errada com você. Sempre você quer gente que faz coisa certa perto de você, não é? Por mais que você seja mentiroso, você não é, estou dando um exemplo, né? Por mais que alguém seja mentiroso, nenhum mentiroso quer que um mentiroso esteja com ele. Ninguém quer estar associado a mentiroso. Ninguém quer estar associado a um marido ruim, a uma esposa ruim, a um pai ruim. Ninguém quer estar associado a esse tipo de gente. Por mais que a pessoa seja a pior da espécie. Então seja sempre verdadeiro. Seja sempre ousado e corajoso. Porque isso é necessário para que a gente possa conquistar aquilo que Deus tem para nos dar. Ou você acha que as pessoas que venceram na vida, ou que chegaram em grandes conquistas na vida, chegaram omissos, chegaram acovardados? Uma coisa é certa, querido: se alguém chegou em algum lugar de êxito, omisso, acovardado, essa pessoa não vai ficar lá por muito tempo. Mas se ela lutou com coragem, com ousadia, para chegar onde ela chegou, a probabilidade de ela permanecer lá é muito grande. Esther foi uma mulher de coragem. Se perecer,
pereci. Não queira agradar a todos. Não queira agradar a todos. Você também não precisa se tornar o chato, dizendo, não concordo com isso, nada disso. Simplesmente se pedir a sua opinião, você vai ser verdadeiro. Se pedir a sua opinião, você vai ser verdadeiro. Esses políticos vêm aqui me dizer coisas, e pedir opiniões, e achar de dizer o que acho, o que penso, e eu manifesto as minhas opiniões. Amém? O covarde não entra no reino dos céus, porque o covarde não assume Jesus na sua vida. Ele só assume Jesus diante dos crentes. Diante dos incrédulos, ele não assume Jesus. Ele não quer se indispor. Ele não quer ser motivo de chacota, de perseguição. Toma cuidado com isso. Jesus tem que ser Senhor da nossa vida em toda e qualquer situação. Mesmo porque você e eu precisamos ser luz. Talvez aquele amigo seu, que já aconteceu comigo várias vezes, aquele amigo seu que fica pegando no seu pé porque você é crente, ou porque as pessoas são crentes e ele não sabe que você é crente. Quando você disser que você é convertido e crê em Jesus Cristo, ele vai ser o primeiro a dizer, cara, ora por mim. Quantas situações eu vivi isso na minha vida. Amigos que pegavam no meu pé, na hora do desespero, Saulão, preciso de você, cara. Preciso de você. Preciso que você me ajude a orar por mim. Amém? Amém? Olha o que Josué disse, que Deus disse para Josué, capítulo 1, versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometido era a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Ser forte e corajoso. Por que Deus falou isso para Josué? Você já imaginou? Do nada Deus pega Josué, que era discípulo de Moisés, coloca como líder de quase 2 milhões de judeus. Dentre esses judeus estavam os mais velhos, os mais experientes, aqueles que acreditavam que eles seriam escolhidos para estar no lugar de Josué. Já imaginou os ciúmes? A inveja? As afrontas, era para eu estar lá, não para estar. Quem é Josué? Um jovem inexperiente. Eu tenho experiência. Eu conheço a história de Moisés. Eu vi Moisés pequenininho. E Deus lhe fez, Josué, seja corajoso. E aonde você for, você vai ser bem sucedido. Mais tarde, Deus de Josué se santifica. Eu vou fazer milagres no meio do povo. E todos verão que eu te escolhi. Todos verão que eu te escolhi. Seja corajoso. Por que o covarde não entra no reino dos céus? Porque o covarde não tem coragem de reconhecer os seus erros. O covarde não tem coragem de assumir as suas fragilidades. O covarde não tem coragem sequer de se arrepender das suas faltas. Seja corajoso. E por fim, para que o bem prevaleça sobre o mal, nós precisamos praticar o bem. No comecinho da história, capítulo 2, versículo 21 e 22, aconteceu algo interessante. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Eles queriam matar o rei. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Ester. Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, era verdade. Eles queriam matar o rei. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro de crônicas perante o rei. Quando Mordecai compartilha com a rainha Ester o que estava acontecendo, a rainha Ester vai lá, compartilha com o rei manda investigar, realmente é verdade, pega aqueles 2 e mata. Mas Mordecai não foi honrado, não foi prestigiado, não foi condecorado, não foi sequer citado. Ele fez o bem, ele se indispôs com aquelas pessoas, nada aconteceu. Mais tarde, diz a Bíblia, o rei teve uma insônia, diga insônia.
Ele teve uma insônia. E quando ele teve uma insônia, ele pegou os livros lá que registram as atividades diárias do dia a dia, do reino, e ele começou a ler aquelas atividades. Mais ou menos você, quando está com insônia, você faz o quê? Você pega um livro, você pega o celular. Não tinha celular. Ele pega, então, o livro do cotidiano do reino. E ele lê naquele livro que um dia aconteceu um episódio, dois eunucos tentaram matar o rei, assassinar o rei, mas um homem chamado Mordecai fica sabendo, avisa a rainha avisa o rei, e o rei descobre aquele plano e ele não é assassinado. Era um pouquinho. Esse homem salvou a minha vida, mas ele não foi condecorado. Ele não foi honrado. Eu vou honrar esse homem. Eu vou honrar esse homem. E ele honra, estou resumindo a história, que tem alguns detalhes aí, mas ele honra Mordecai. Mordecai fez o bem lá atrás, mas agora esse bem é reconhecido. Não importa se o seu bem não está sendo reconhecido, não importa se as suas intenções não estão sendo bem reconhecidas, não importa se o seu sacrifício não está sendo bem reconhecido, querido, continua fazendo. Porque aquilo que você semeia, você colhe no tempo certo. Quantas pessoas eu já ouvi dizer: pastor, eu não ajudo mais ninguém porque eu só tomei na cabeça. Faça isso. Talvez você tomou na cabeça, aprenda com isso, talvez aprenda a ser mais contido, mais reservado, mais prudente, cauteloso, mas não deixe de ajudar, não deixe de abençoar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: eu não dou mais esmola para ninguém, eu quando bate na minha casa pedindo comida, eu não dou, porque quantas vezes eu dei marmitex, dei pão com manteiga, não era nem margarina, era manteiga, pastor, e a pessoa jogou fora. Então não dou mais para ninguém. Não faça isso. Ajude o próximo. Pode ser que alguém não reconheceu a sua atitude, mas outro certamente reconhecerá. Faça o bem. Pastor, fui fiel com as pessoas, nunca falei mal de ninguém, mas falam mal de mim. Não tem problema, querido. Continue nunca falando mal de ninguém. Continua nunca falando mal de ninguém. Faça a sua parte. Na hora certa, Deus vai te honrar, porque quem faz o bem, colhe o bem. Amém? Você pode louvar a Deus por isso? Olha para a sua vida. Deus fez questão que a história de Esther estivesse registrada nas Escrituras, para que hoje, depois de cerca de 2.500 anos, você e eu tivéssemos acesso a esta verdade, a esses princípios, e pudéssemos aprender com Esther. Agora a pergunta que eu lhe faço: há situações difíceis na sua vida a serem vencidas? Esther tinha uma situação impossível de ser vencida. O rei havia assinado um decreto onde ele autorizava em tal dia, em tal horário, que os judeus fossem exterminados pelos persas. E quando o rei assina um decreto, ele não pode voltar atrás. O rei fazia 30 dias que não procurava a rainha. E se ela o procurasse sem o desejo e a autorização dele, ela poderia ser morta. Situações que a dificuldade estava instalada. Mas Deus enviou a provisão. Deus enviou a resposta. O impossível aconteceu, o impossível se cumpriu. O inimaginável se cumpriu. Talvez você e eu sejamos os improváveis na história da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos círculos sociais. Mas para Deus não existe improvável.
Para Deus existe gente para as quais Ele tem um plano. Nós precisamos apenas permitir que esse plano se cumpra. Só isso. Pregamos recentemente aquela passagem em que Jesus ressuscitou Lázaro e Jesus disse o que para Maria? Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.